Olá, como você está? Sentindo medo? Assustado? Talvez esta sensação de insegurança que se abate sobre o mundo todo tenha chegado até você. Confesso, não é diferente comigo. Sentimos uma insegurança, uma instabilidade. Não sabemos ao certo o que vai acontecer, até quando vamos ficar privados da nossa liberdade. Deus nos criou para sermos livres. Deus não quer que a gente viva confinado, trancado, sentindo-se preso. Deus quer que sejamos livres. Que sintamos a alegria do ir, do vir, do abraçar, do conversar, do reunir-se, do manter a nossa comunhão. Deus nos criou para sermos livres. Infelizmente, neste mundo em que habita o pecado, muitas vezes somos privados desta liberdade. Este momento, por exemplo, é um deles, em que estamos privados do nosso ir e vir, do nosso abraçar, do nosso conversar, do nosso sorrir abertamente ao encontrar um amigo. Mantemos distância. É ruim, eu sei. Nos sentimos vazios. Pois eu vou contar para vocês uma pequena história. Certo homem tinha um cavalo. Um cavalo muito bom. E para sua surpresa, certo dia, ele não encontrou o seu cavalo. E ao procurar, encontrou este cavalo caído em um poço bastante profundo. O cavalo estava vivo, com alguns arranhões, algumas machucaduras, mas estava vivo. E ele então, se deparando com aquela situação, pensou em diversas formas de resgatar o seu cavalo. Não encontrou nenhuma. Então, muito triste, ele chamou os seus empregados e mandou que eles jogassem terra, tapando aquele buraco, matando lá no fundo o cavalo, pois não tinha como resgatá-lo de lá sem que ele fosse muito machucado. Então, os empregados, um pouco contrariados, mas obedecendo a ordem do seu dono, se aproximaram e começaram a jogar terra para dentro daquele buraco. Para surpresa deles, conforme a terra ia sendo jogada, o cavalo vinha subindo. E quanto mais terra eles jogavam, mais o cavalo subia, até que de repente, por si só, o cavalo saiu do buraco. Conseguiu salvar o cavalo. Conseguiu. Fazendo com que ele próprio saísse de dentro de um lugar que era praticamente impossível de retirá-lo. Muitas vezes, quando nós nos sentimos lá no fundo do buraco, quando nós nos sentimos cercados e olhamos para cima e enxergamos tudo distante, precisamos nos lembrar que todos os dias o amor de Deus se renova na nossa vida, fazendo com que nos reergamos. Há palavras muito bonitas e de um significado muito importante no Salmo 55. Esta é uma poesia do rei Davi, e especialmente no versículo 4 e 5, o rei Davi escreve dizendo assim: o meu coração está cheio de medo, e o pavor da morte cai sobre mim. Sinto um medo terrível e estou tremendo. O pavor tomou conta de mim. Medo da morte. O pavor horrível do medo da morte caindo sobre ele. Esta era a sensação daqueles homens quando lançavam sobre o cavalo pás de terra. Era o peso da morte caindo sobre ele. No entanto,
Para aquele cavalo que estava lá no fundo, isso teve uma outra perspectiva. E ele foi subindo, pá após pá de terra. No mesmo Salmo 55, no versículo 22, Davi escreve dizendo assim: entrega os teus problemas ao Senhor e Ele o ajudará. Ele nunca deixe que fracasse a pessoa que lhe obedece. Entregue ao Senhor a sua vida, os seus medos, os seus temores, suas inseguranças. Entregue a sua vida e a da sua família a Deus em oração. E tenha certeza, dia após dia, momento a momento, Deus estará jogando sobre você as suas bênçãos, para que você saia do meio desta tribulação, desta turbulência de insegurança e medo que estamos vivendo, são e salvo. Confie no Senhor. Vamos orar? Querido Deus, que Tu jogues sobre mim todos os dias as Tuas mais ricas bênçãos, também sobre aqueles que Tu me deste da minha família, sobre todo o Teu povo, sobre o mundo. Olha com misericórdia por todos que sofrem, que choram, pelos doentes, pelos enlutados. Fortalece em cada coração a certeza da Tua salvação. Pois quando Tu colocastes o Teu Filho para sofrer na cruz, Tu o fez por amor a nós, para que a morte não tivesse mais poder sobre as nossas vidas. Portanto, pela fé em Cristo Jesus, nos colocamos na Tua presença, pedindo e agradecendo pela Tua proteção e pelo Teu socorro. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Guia-nos, Jesus, Teu caminho é luz. Vacilar nós não queremos, sempre a Ti fiéis seremos. Toma a mão dos Teus, leva-os para os céus. Em aperto e dor, mostra o Teu amor. Quando vem a desventura, o Teu Filho não murmura. Pelas aflições, vamos às mansões. Quando a provação fere o coração, sob o peso da inclemência, dá-nos sempre paciência, faze-nos fitar o celeste lar. Vem nos conduzir ao feliz porvir. Não nos deixes sem amparo, no caminho agreste amaro. Fim da vida aqui, leva-nos a Ti.